Olá crianças, sejam bem-vindos a mais um vídeo e para o nosso dever de hoje nós vamos resolver uma atividade, tá bom? De ciências e uma atividade de língua portuguesa. A gente vai começar sobre a atividade de ciências, que será na página 32, onde nós vamos falar sobre ecossistema, tá bom? E eu peço muita atenção de vocês nessa atividade, nesse assunto novo, porque esse assunto ele vai voltar um pouco nos assuntos anteriores e ele complementa a explicação do assunto anterior, tá bom? Faz parte, a gente vai expandir um pouco a compreensão agora do assunto anterior. No assunto anterior a gente falou sobre o ciclo da vida. Nos assuntos anteriores nós falamos um pouco sobre o ciclo natural, tá bom? Da vida, em que a gente fala dos produtores, dos consumidores, tá bom? E dos produtores. Depois nós falamos sobre o ciclo da matéria, da forma com que a matéria no meio ambiente ela pode se recuperar, tá bom? E agora nós vamos falar, gente, deixa eu só confirmar se está gravando aqui. Tá assim? Agora nós vamos falar de ecossistema nessa atividade de hoje. Então, para começar, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção, tá bom? Por quê? Ecossistema, ela vai voltar em todos os assuntos para a gente compreender agora um todo, tá bom? O que é ecossistema? Ecossistema, ele é um conjunto, tá bom? Ele é um conjunto de comunidades que vivem no meio ambiente e que interagem, se relacionam entre si, criando ali uma relação de equilíbrio natural. Como assim, professor? Eu vou chegando lá e você vai desenvolvendo sua compreensão. Ó, você tem então uma relação de meio ambiente, de natureza, onde os seres vivos estão dentro desse ambiente da natureza e que dentro desse meio ambiente, com todos os recursos naturais, tanto os seres vivos como os seres vivos em relação à natureza, eles vivem em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio ecológico, certo? Em que você tem ali a produção de alimento, o consumo de alimento e a decomposição de alimento e também de matéria, que vai voltar para a natureza e que vai novamente voltar para o ciclo da vida, certo? E quando eu digo ciclo da vida, as plantas a gente volta naquele assunto, vamos ter decomposição. Aí os decompositores, que são os fungos e bactérias, irão ali alimentar os produtores, tá bom? Que no caso são as plantas e árvores. As plantas e árvores irão alimentar os consumidores primários. Os consumidores primários irão alimentar os consumidores secundários. E você já sabe onde vai terminar essa história. Temos um ciclo completo de vida e um ciclo também de matéria, certo? O ecossistema, então, gente, ele vai ser, como eu falei para vocês, esse conjunto num todo de relação de ciclo de vida entre os seres vivos e a própria natureza, tá bom? E então, o ecossistema ele vai ser formado por dois componentes básicos. São os meios bióticos e os meios abióticos. Os meios bióticos são os meios bióticos, gente, eles vão ser eles diz respeito, tá bom? Os meios bióticos diz respeito ao papel que todos os seres vivos realizam dentro, certo? Do ecossistema. Só um minutinho que eu tenho que botar para carregar lá no computador. Pronto. Voltando, gente, os meios abióticos diz respeito à presença dos seres vivos, certo? Dentro de um ecossistema ou dentro da natureza, tá bom? E a relação e o papel, que esses seres vivos desempenham dentro da natureza, certo? E ali você vai ver entre esses seres vivos também um equilíbrio natural, em que você vai ter cada ser vivo desempenhando um papel de produtor, de consumidor e de decompositor. Esse seria um ciclo, certo, de vida, onde você
ali analisa o papel dos meios bióticos, ou seja, dos seres vivos da natureza. E esses seres vivos dependem entre si, porque você vai ter a presença dos consumidores, dos produtores, dos decompositores. E eles vivem em perfeita harmonia e equilíbrio, tá bom? O outro componente são os meios abióticos. O outro que eu falei para vocês é o bióticos e agora são os abióticos. Os abióticos nada mais são, gente, nada mais são que toda a... deixa aqui eu achar a palavra mais adequada para vocês. Os meios abióticos, eles vão ser todos aqueles componentes que fazem parte da natureza, mas que não possuem vida. Não possuem vida, tá bom? Mas eles são fundamentais para garantir a manutenção da vida dos seres vivos, como vocês estão vendo aqui, o caracol, o peixe e essa ave aqui, das plantas, tá bom? Porque as plantas possuem vida, porque elas têm seu próprio organismo, então elas possuem vida, tá bom? Tudo aquilo que está na natureza que não possui vida, nós classificamos como meios abióticos. E quem são os meios abióticos? Os meios abióticos são a terra não possui vida, a água não possui vida, o ar e o vento, que não possuem vida, a luz vinda do sol, que também não possui vida, a umidade que está no ar, que também não possui vida. Todos esses elementos da natureza não possuem vida, mas exercem papel fundamental na manutenção da vida dos seres vivos, que são os bióticos. Entenderam? Por exemplo, na Terra você vai ter a presença dos decompositores, dos fungos e bactérias. A Terra em si não tem vida, mas ela vai ser o abrigo desse tipo de forma de vida. Na água, ela também não tem vida, mas ela vai ser o abrigo dos peixes, das plantas marinhas, certo? A água também é responsável por garantir a formação do vapor ou da umidade que está no ar. E a umidade que está no ar desempenha também um papel de equilíbrio natural para os seres vivos que estão fora da água, né? Um ar muito seco pode ser prejudicial a determinados animais. Então, a própria umidade do ar também garante a manutenção da vida. A luz solar garante a manutenção da vida, por exemplo, das plantas. Sem isso, as plantas, como elas iriam fazer a fotossíntese? Vocês lembram? A própria pressão atmosférica, ou seja, quando você tem uma relação de meio ambiente exercendo uma pressão sobre os seres vivos, como por exemplo aqui na água, o volume de água aumenta a pressão sobre os peixes. Isso, se você tem presença de vida ali, ou seja, então naquele ambiente ali, aquela pressão de água é ideal para que aquela vida, aquele ser vivo consiga ali se manter com vida, certo? Se você tem um grande volume de água e a pressão é muito alta, vários peixes não vão conseguir se manter vivos naquele ambiente, porque a pressão é muito alta. Então, até a pressão gerada pela água, certo? Também garante a manutenção da vida. A pressão atmosférica, que é a pressão que todos nós sofremos, tá bom? Também garante a manutenção da nossa vida, tanto que em outros planetas, nossos planetas vizinhos aqui, não tem vida. Por quê? Porque a pressão atmosférica, é diferente da nossa. Creio que até aqui vocês entenderam bem. Eu não vou esticar muito, porque devagar a gente vai destrinchando esse assunto, tá bom? Mas basicamente o que eu quero que vocês entendam: ecossistema é a relação que existe em conjunto dos seres vivos com a natureza, tá bom? Dentro do ecossistema, nós temos dois elementos básicos: meio biótico e meio abiótico. Meio biótico são os seres vivos, certo? E a relação de equilíbrio existente entre eles. Os meios abióticos são
toda representação da natureza que não possui vida. E que, apesar de não possuir vida, ela garante a manutenção da vida dos seres vivos. Esses são os meios abióticos. Quem são eles? Luz, água, ar, pressão, umidade, terra, certo? Todas elas são meios abióticos que não possuem vida, mas garantem a manutenção da vida dos seres vivos. Terminando essa explicação, vamos à atividade. Deixa eu ver se eu não me estendi muito aqui, gente. Certo, já temos 10 minutos. Vou acelerar um pouquinho. Nessa atividade aqui, você vai pegar essas dicas aqui e preencher esse acróstico aqui, tá bom? Temos as palavras nas verticais estão grafadas com números. Temos o número 1 aqui e o número 2 bem aqui. E as palavras nas horizontais estão grafadas com letras, tá bom? A, B, C e D. Você vai ler essas dicas para colocar as palavras que estão faltando. Por exemplo, quantidade de vapor de água misturada no ar. Gente, o que é a quantidade de vapor de água misturada no ar, gente? É a umidade. A quantidade de vapor de água misturada no ar é a umidade. 2. Iluminação que procede do sol. Claridade. O que é a iluminação que procede do sol, gente? É a luz. Letra A. Grau ou quantidade de calor existente no corpo ou em um lugar. Estamos falando de temperatura. B. Força que age sobre uma superfície. Estamos falando de pressão. C. Movimento do ar. Estamos falando do vento. Concentração de sais minerais. A quantidade de sais minerais varia conforme o ambiente. No mar existe uma quantidade maior de sal, enquanto que no solo há pouca quantidade. Nesse caso estamos falando de salinidade. Essas coisas que eu acabei de falar para vocês, eu estou até dando a resposta, porque são coisas que eu não entrei especificamente lá no tema, porque são outras coisas bem específicas do tema, tá bom, gente? Todos esses são elementos que também fazem parte do ecossistema, e aqui nós estamos falando especificamente, tá bom, de elementos do ecossistema que são aqueles elementos abióticos que não possuem vida, tá bom? A luz, a pressão, a umidade, a luminosidade, o vento, a pressão já falei também, né? E por fim a salinidade que está presente tanto no ar, tanto na terra, que é também no ar, na terra temos salinidade, como também na água, porque nós vamos ter água doce e água salgada. A água doce que nós tomamos e a água salgada é a água do mar, que aliás é a que é predominante no mundo inteiro, tá bom, gente? Então, para ciências, nós ficamos com essa atividade, tá bom? Página 32. E aí nós vamos para a atividade de língua portuguesa. Na atividade de língua portuguesa, nós vamos fazer a produção de um bilhete. Eu não quero me estender muito aqui, gente, porque vocês já viram várias vezes como fazer um bilhete. Então, eu quero que você siga a estrutura. Porque o importante de um bilhete, o que caracteriza um bilhete é a estrutura. O bilhete, ele tem que, de regra, gente, apresentar um destinatário. Aqui em cima é a pessoa para quem você mandou. Marcelo, eu estou mandando para o Marcelo. Aqui é o corpo do texto, tá bom? Aqui é o corpo do texto com o recado que você quer dar. Depois aqui nós temos uma saudação ou despedida, como você fala: beijo, até amanhã, foi bom ver você, em breve estarei de volta. É uma saudação, tá bom? No fim, nós vamos ter aqui o remetente, desculpa, que é a pessoa que escreveu, tá bom? Nesse caso aqui é a mamãe mandando um bilhete ao Marcelo, tá bom? Aqui é o remetente, isso, é o remetente. E no final aqui ao lado nós vamos ter a data da escrita desse bilhete.
Então assim, gente, bilhete não tem segredo, é você seguir a estrutura. É muito semelhante à carta, inclusive, mas só que a diferença entre eles dois é o objetivo desse recurso. Em que na carta a gente vai mandar uma mensagem completa, detalhada sobre alguma coisa. E aqui não, o bilhete é um recurso em que a gente quer deixar um recado simples e objetivo, com uma mensagem rápida, certo? Lembrando, destinatário, corpo do texto, a mensagem objetiva, saudação, remetente, certo? Que no caso quem enviou, e aqui a data do envio da mensagem, tá bom? Aí nós vamos para a atividade. Você aqui, ó, vai fazer um bilhete endereçado a mim, tá bom? Com uma mensagem para mim, seu professor. Você pode colocar assim, como o primeiro elemento é o destinatário, você coloca professor, vírgula. Aí aqui o ponto, você coloca aqui embaixo a mensagem. Você pode colocar o meu nome também, professor Renato. Aí aqui mais embaixo, mensagem, professor Renato, esqueci meu material, deixe no armário que amanhã eu vou buscar, por exemplo, entendeu? Em uma situação em que você esqueceu o material e você deixa um bilhete para o professor, tá bom? Só para lembrá-lo de resgatar seu material. Aí terminou a mensagem, bem simples, não precisa ser essa, você pode fazer qualquer outra mensagem, tá bom? Você coloca uma saudação aqui, abraços, ou até amanhã, por exemplo, entendeu? Aí você coloca o seu nome, por exemplo, meu nome é Marcelo, quem está escrevendo o nome é Marcelo, que é quem está enviando, e aqui no cantinho embaixo a data, que no caso seria hoje, que você está escrevendo esse bilhete. Tá bom, gente? Como eu falei, o importante do bilhete não é só a mensagem, é a estrutura. O bilhete, o que caracteriza o bilhete é a estrutura de como a gente faz ele, tá bom? É só isso, uma atividade bem simples, né? Como eu falei, você só tem que ter bastante atenção em relação à estrutura e você consegue fazer o seu trabalho, tá bom? Uma boa tarde a todos, faça seu dever com calma e tchau!